Eu começo, então, a primeira parte. Então, a primeira parte da apresentação, que é, bem, já após as introduções, agora vamos entrar nesta sessão específica e explicando quais são os objetivos, particularmente o objetivo é que você possa se lembrar dos principais desenvolvimentos, aprendizagens e desafios no setor da educação e emergência que impulsionaram a atualização dos requisitos mínimos de 2024 e também sobre as principais mudanças entre as edições de 2010 e 2024 do manual. E, claro, logo depois terá uma oportunidade de fazer algumas perguntas com relação a essas mudanças que foram feitas no manual e qualquer outra pergunta que possa surgir. Então, espaço aberto para todos vocês. Qualquer pergunta é bem-vinda. Ok, então vamos continuando. A verdade, eu acho que, sim, o próximo slide pode ser. Então, acho que, sim, Júlio, Manuela, Ana, vocês já sabem sobre a rede INE, talvez vou estar repetindo aqui de novo, mas para a gravação, né, como vai ser enviado depois a outras pessoas, eu explico brevemente o que é a INE. Então, uma rede interinstitucional para educação em situações de emergência, é uma rede global e aberta de membros, todos trabalhando juntos em contextos humanitários e de desenvolvimento, para garantir que todas as pessoas tenham direito à educação equitativa, de qualidade, segura e relevante. Nosso foco é na educação em situações de emergência, então temos uma variedade de diferentes membros individuais, mais de 22 mil membros, e cada dia vamos aumentando um pouco mais em 190 países. Então, realmente é bem extensa, vasta rede. Há muitos conhecimentos, muitas oportunidades para ir melhorando e aumentando sua própria rede profissional também. E, claro, vários recursos, e aqui vamos falar sobre os requisitos mínimos. Próximo slide. Mas antes disso, claro, mencionando a importante função da comunidade de língua portuguesa, que é liderada pela Maria Fernanda, e que conta também com 3 pontos focais que foram selecionados recentemente. Um deles inclui o Júlio, que está aqui conosco. Também temos ponto focal no Brasil, em Guiné-Bissau. E os pontos focais podemos explicar se alguém tiver perguntas depois, mas são pessoas realmente de referência que apoiam membros nos seus países, promovem a INE, ajudam a disseminação também de recursos da INE, facilitam conversas, etc. E a comunidade de língua portuguesa também é esse espaço onde todos os membros, não só de Brasil, Guiné-Bissau, Portugal, mas de toda a lusofonia podem se juntar e podem ir compartilhando um com o outro diferentes informações, recursos, oportunidades, etc. Então, é bem importante e queremos, claro, ir crescendo essa comunidade ainda mais. E o link, ou não o link, o e-mail da Maria Fernanda, se alguém quiser entrar em contato com ela depois, aqui está no slide. Mas sei que vocês, a maioria já tem esse e-mail. Próximo slide, por favor. Então, falando sobre a tradução dos requisitos mínimos, queremos destacar que essa edição vai ser traduzida também para árabe, espanhol, francês e português ainda neste ano.
E vai ser um processo que vai demorar um tempo, claro, porque temos muitos passos a seguir, então mais ou menos 7, 8 meses, mas ainda pode demorar um pouco mais. Também porque precisamos ter uma revisão da tradução e o endosso de um grupo de revisão linguística em cada idioma. E esses grupos são guiados pelos facilitadores das comunidades linguísticas da INE. Então, para português, o grupo seria liderado pela Maria Fernanda. Vamos compartilhar as orientações para participar nestes grupos de revisão pelos canais de comunicação da INE. Então, em breve vão ter mais informações. As traduções oficiais dos requisitos mínimos vão ser publicados apenas pela INE, mas se precisarem de alguma tradução urgente ou de algum trecho, podem entrar em contato no e-mail indicado no slide para fazer essa pergunta e para obter a aprovação. Então, é isso que queremos destacar aqui. Próximo slide. Então, eu acho que já pode ser o outro. Então, temos esse vídeo que talvez vocês já tenham visto antes. É um vídeo que dá uma atualização dos requisitos mínimos dessa nova edição. É em inglês, mas tem subtítulos, eu acho, em português. Podemos colocá-lo para que vejam o vídeo. Obrigada, Ariel. Espero que o som funcione. Estamos sem som, Ariel. Não. ¿Tenemos un problema con el video? ¿Se escucha? María? Não se Não, escuta. não se escucha. Tengo que volver a recompartir mi pantalla. Un momento. Sí, Ok. sí. Education is a fundamental human right. But during times of crisis, education is too often interrupted, denying learners the cognitive development, psychosocial well-being, and hope that quality education provides. Human rights, including education, are not suspended during emergencies. So how can we make sure this right is protected when crisis strikes? Since 2000, members of the Interagency Network for Education in Emergencies have worked together to ensure that all individuals have the right to a quality, safe, relevant, and equitable education. INE functions to build community, convene stakeholders, share knowledge, advocate for change, promote learning, and provide tools and resources. The INE Minimum Standards for Education are the global framework for the provision of education in emergencies. These standards, developed through consensus by thousands of stakeholders, aim to enhance the quality of education preparedness, response, and recovery, to increase access to safe and relevant learning opportunities, and to ensure accountability for those providing these services. The INE minimum standards are designed to be used in a range of crisis situations, including environmental disasters, conflict, slow and rapid onset emergencies, and in both rural and urban environments. They're based on the Humanitarian Charter and the core humanitarian standards. The INE minimum standards translate these principles and rights into practice, setting out agreed standards for education that are supported by clear actions, guidance, and indicators.
The INEE minimum standards are periodically updated to incorporate new learning and evolving needs. The 2024 update involved more than 1,600 individuals in 35 countries, participating in a variety of online and in-person activities over more than 8 months. The inclusive process was based on the principles of broad consultation, community participation, cultural and linguistic diversity, and racial equity. We asked some INEE members who've been involved in the update to share what's new in the 2024 edition of the INEE minimum standards. The 2024 edition of the INEE minimum standards reflects the realities and perspectives within a changing humanitarian development landscape. The update focuses on missing or incomplete topics, on the clarity of the text, and on adjusting the format and navigation of both the digital and hard copy versions of the handbook to increase accessibility and usage. It has been exciting to be part of the INEE minimum standards updating process. This is because some of the grey areas that have emerged over the last 10 years have been covered by the updated INEE minimum standards. Some of the areas include new guidance on early childhood education, higher education, distance education, and the role of education in addressing emergencies induced by the climate change. The length and complexity of humanitarian crisis has grown, requiring a stronger collaboration between a large number of actors. New standards and guidance have been added to address the need for greater coherence, coordination, and linkage with other sectors, such as health, protection, food assistance, and others. The update includes a stronger focus on gender and inclusive education, and in recognition of the localization agenda, new guidance reinforces the central role of local actors and crisis-affected populations within humanitarian response. The updated INEE minimum standards engage more meaningfully with concepts of anti-racism and decolonization, not only with new guidance that emphasizes the agency and knowledge of local actors, but in providing guidance in a format and language that is more accessible and easy to use. The INEE minimum standards express a commitment that all individuals, children, youth, and adults have a right to education whenever and wherever crisis strikes. The updated handbook is a powerful tool in protecting this right. Visit INEE.org to learn more about the INEE minimum standards and become a member today. Obrigada, Ariel. Eu vou continuar a partir de agora. Então, os próximos slides trazem apenas alguns reforços de informações que vocês já escutaram na apresentação do vídeo. Então, estamos falando agora dessa atualização de 2024, que foi publicada em inglês agora em maio de 2024, dos requisitos mínimos, que já tem outras duas versões anteriores. Próximo slide, por favor, Ariel. Só para reforçar, ou também novamente o que já foi mencionado no vídeo, mas eu acho que visualmente essa informação é muito importante para nós, porque desde 2024, desde 2004, me desculpem, quando a gente teve a primeira edição dos requisitos mínimos até hoje, nós temos uma grande mudança no ambiente de educação, de maneira geral, grandes mudanças nas políticas, nas orientações e nas exigências que se fazem ao setor de educação em emergências. Como já foi mencionado no vídeo, mas para relembrarmos aqui, nós tivemos novas iniciativas globais, como os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o Pacto Global sobre Refugiados, nós tivemos a criação de um Fundo Global para Educação em situações de emergências, o Education Cannot Wait, ou às vezes traduzimos Educação Não Pode Esperar também em português. O mundo tem enfrentado novos desafios ambientais e humanitários,
Aqui nós temos alguns, tenho certeza que todos podem listar pelo menos mais vários, né, nessa lista aqui, como os impactos da mudança climática. Nós temos tido um aumento do número, da complexidade e na duração de crises humanitárias. A pandemia de Covid também trouxe outras reflexões para a educação em contextos de crises e emergências fora dos sítios onde isso já era discutido. E nós também temos algumas novas tendências no enfrentamento de emergências na ação humanitária, que não são exclusivas da educação, mas que têm enorme reflexo no setor de educação. Nós temos assistido a um fortalecimento da coordenação entre os setores de educação, proteção e outros, né, que se encontram no terreno e que muitas vezes faziam trabalhos sobrepostos. Então, esse esforço de coordenação tem sido muito importante, tem gerado bons exemplos e bons documentos. Bem-vinda, Camila. Nós temos também uma ênfase cada vez maior em todo o setor humanitário, em ações que sejam lideradas localmente e, assim, que tenham um esforço mais amplo vinculado à decolonialidade, que tragam menos os valores e as premissas e os objetivos vindos do norte global e do ocidente, e que sejam mais demandas locais e que respondam às necessidades locais. E que sejam, claro, lideradas também pelas pessoas que sabem quais são as necessidades locais. Também temos tido um trabalho transversal no triplo nexo do setor humanitário, que envolve o trabalho, a ação humanitária, o desenvolvimento e a construção da paz como um tripé que não deve ser dissociado. E sobre isso tivemos, inclusive, uma sessão importante de discussão no último seminário de educação em emergências, que também ocorreu em português em Dakar. Então, esse cenário tem movimentado muito e exigiu que os requisitos mínimos fossem revistos e reanalisados à luz dessas novas demandas. Próximo slide, Ariel, por favor. Eu sei que vários de vocês já conhecem os requisitos mínimos, né? Já trabalharam com a versão em português em 2010. Então, eu partilho com vocês agora, acabei de partilhar com vocês no site um link que os leva para essa nova edição de 2024, que ainda está em inglês, mas para aqueles que no momento têm outra tela e querem acessar e seguir o que eu estou falando na versão em inglês, pode ser interessante, fica a critério de vocês. Mas, então, para aqueles que já trabalharam com os requisitos mínimos na edição de 2010, vamos ver quais são os pontos de alteração para essa nova versão atualizada. E como elas refletem essas perspectivas e essas mudanças no cenário de desenvolvimento humanitário, nas respostas à emergência e na reflexão sobre educação de maneira geral. Então, o primeiro passo em relação ao formato e à estrutura dos requisitos, dos domínios e dos requisitos, a gente teve muito pouca alteração. A estrutura geral está praticamente inalterada. Todos os esforços que foram feitos visualmente têm a perspectiva de trazer mais facilidade na consulta, seja na versão online e na versão PDF, facilidade para o uso, para as pessoas que demoram a ter certa familiaridade. Eu não sei se vocês se lembram, mas antes a gente tinha ações-chave e notas de orientações por domínios, então agora as ações-chave e as notas de orientação foram alinhados individualmente para cada requisito. Os requisitos que também começavam a ser renumerados a cada novo domínio, então nós tínhamos domínio 1, requisito 1, domínio 2, requisito 1 também, isso foi revisto, os requisitos seguem uma numeração de 1 a 19, então sempre que eu me referia ao requisito 10 ou requisito 1, ele é único e fica mais fácil para quem trabalha no campo, com certeza. Isso já era uma constante, mas foi uma preocupação ainda mais forte nesse momento, uma ênfase em linguagem simples, fácil de entender e também para traduzir para outros idiomas. Então, o original em inglês teve todo esse cuidado de ser um documento compreensível para as pessoas que têm um nível básico de inglês e que facilite também a tradução para os idiomas de trabalho da INE e também para outros idiomas.
O esquema de cores agora, ele segue, é bem interessante, porque ele segue o mesmo esquema de cores que já é usado para o quadro de indicadores dos requisitos mínimos da INE. A Nathalie compartilhou com vocês no chat agora o que é esse quadro de indicadores, os requisitos mínimos, para quem não está tão familiarizado com esse documento, é bem importante nesse trabalho paralelo. Então, nós temos novos ícones que indicam as ações chaves para cada requisito, as notas de orientação, e veja também. Há ainda uma lista de referências e leituras adicionais ao final de cada requisito, que oferece mais orientações, o que eu acho muito interessante para quem trabalha na academia, como é o caso de muitos de vocês que escolhem um tema de pesquisa. Então, essa possibilidade de ter mais recursos de referências e pesquisas adicionais sempre é um fator muito importante para complementar os textos e as referências cruzadas que vocês utilizam. E nós temos um novo prefácio que foi assinado pelas agências fundadoras da INE e por membros permanentes do nosso conselho diretivo, como Unicef, Acnur e Unesco. Podemos ir para o próximo slide. Obrigada. Os temas transversais também foram ampliados. Então, as orientações relacionadas a cada um desses temas transversais foram integradas e também reforçadas em todos os requisitos. Elas devem ser consideradas em todos os níveis e em todos os tipos de programas educacionais. Todas as etapas de planejamento também, seja da preparação, na resposta, na reconstrução das crises. Aqui tem uma ampliação da imagem do documento original, só para relembrarmos quais são esses temas transversais que foram considerados e aparecem de forma integrada em todos os requisitos nos 5 domínios. O tema da proteção, as reflexões sobre gênero, reflexões especiais sobre deficiência e educação inclusiva, saúde mental e apoio psicossocial, redução do risco de desastres e resiliência, educação sensível a conflitos, a crise climática e um foco cada vez maior na equidade que a educação em situações de emergências deve buscar. Agora a gente vai fazer uma viagem por cada parte dos requisitos por essa versão atualizada de 2024. E nós temos já novidades desde a introdução. Então, a introdução dos requisitos mínimos foi atualizada. Então, nós temos uma nova definição mais completa e complexa do que é educação de qualidade, e essa definição reflete de forma ainda mais firme as características que uma educação de qualidade em contextos de crise deve apresentar. Ela tem que ser baseada em direitos, ela deve ser contextualizada e relevante, deve ter foco no desenvolvimento holístico dos estudantes, deve estar sempre atenta aos processos e às demandas do ensino e da aprendizagem. Ela deve contar com recursos que facilitem esse processo. Ela deve ter foco também em ter resultados de aprendizagem. E ela deve focar sempre na continuidade da aprendizagem, mesmo depois da situação da crise. A gente também teve uma reflexão mais ampla sobre a questão do triplo nexo, né, desse tripé de ajuda humanitária, desenvolvimento e construção da paz, e especialmente o setor de coordenação, os setores de coordenação como os clusters ligados à educação em emergências. A gente tem uma novidade que é uma nota sobre o conceito de partilha de capacidades, partilha ou compartilhamento de capacidades, e sobre isso eu quero fazer uma observação aqui. A gente usa esse termo de capacidade, ou mesmo de partilha de saberes, partilha de referências, de muitas maneiras, e em cada contexto ela tem um significado diferente. O que nós buscamos com essa ideia não é reproduzir um discurso do norte para o sul ou um discurso paternalista de transmissão de conhecimento, mas a ideia é que essa seja uma forma de amplificação das impressões e das orientações desses requisitos,
e que, de alguma forma, eles sejam capazes de desafiar as formas de trabalho que se baseiam na suposição de que as capacidades locais não existem ou que elas precisam ser desenvolvidas. Quero retomar aquilo que eu já falei, um foco cada vez maior nos saberes locais e nas lideranças e nos movimentos autóctones, né? Que não só na área de educação, mas em todo o setor humanitário. Quando a gente fala ainda em partilha de capacidades, a intenção é também colocar, valorizar, eu acredito, os pontos fortes e os conhecimentos que os agentes locais já detêm, e as pessoas afetadas também devem ser consultadas e valorizadas, e eles devem estar sempre no centro das respostas humanitárias e também no centro das respostas relacionadas à oferta de educação em emergências. E também a ideia é muito forte que essa partilha de capacidades nos leve sempre a refletir sobre princípios de respeito, de aprendizado mútuo, e de parcerias cada vez mais igualitárias. Acho que a gente pode ir para o próximo slide, Ariel, para falar então, do primeiro domínio. A gente já tem aqui uma imagem, né, um esquema que nos permite analisar como ficou a estrutura dos requisitos encaixados em cada domínio. O primeiro domínio continua sendo dedicado aos requisitos básicos, mas ele foi renomeado, em vez de só requisitos básicos, ele tem esse novo nome, requisitos básicos para uma resposta de qualidade. Ele conta ali, então, com 7 requisitos, não sei se vocês conseguem enxergar bem, mas o que nós podemos destacar já nesse primeiro domínio é que ele vem com mais ênfase em novas orientações sobre o envolvimento das comunidades locais, das comunidades indígenas e o respeito aos sistemas de conhecimento local em qualquer situação de resposta humanitária, de construção de programas de educação, na verdade, em todas as etapas, né, dos programas de educação. A participação de agentes nacionais e locais nos mecanismos de coordenação dos programas, das intervenções e das ofertas, a coordenação conjunta e a coerência entre a ajuda humanitária e os projetos voltados para o desenvolvimento, orientações também sobre assistência em dinheiro e vouchers. Isso já existia, mas foi amplificado e tem novas orientações sobre isso que contemplem todo esse cenário local a partir de uma ótica mais decolonial. Um apelo para a responsabilidade por dados, incluindo a privacidade e proteção de dados, já que todas as partes do mundo atualmente têm novas legislações sobre isso. Planeamento de resposta rápida, compartilhamento de capacidades entre agentes locais, nacionais e internacionais, então, de uma forma coerente com os primeiros pontos. Desenvolvimento da resiliência do sistema educacional e o desenvolvimento e o fortalecimento de sistemas de informação de gestão educacional que sejam sensíveis à crise, que possam nos orientar com dados e evidências antes na prevenção, na resposta e na recuperação. Posso seguir para o próximo domínio? Alguma pergunta? O domínio 2 continua sendo o domínio sobre o acesso e o ambiente de aprendizagem. A grande mudança estrutural nesse domínio é que o requisito 8 foi renomeado, ele agora se chama acesso igualitário e equitativo. E no domínio 2, a gente tem agora mais ênfase e novas orientações sobre a colaboração entre proteção infantil e educação em situações de emergências. Há vínculos com os requisitos mínimos para a proteção infantil da The Alliance. Há novas orientações também sobre educação à distância, afinal tivemos uma longa escola entre 2010, a edição de 2010 e essa edição de 2024, né? Um longo aprendizado sobre oferta de educação à distância em todos os níveis educacionais. Nós também temos novas reflexões sobre as necessidades e desafios específicos de estudantes em diferentes níveis de educação. Na primeira infância, no que nós chamamos, de maneira geral, de educação primária, secundária, ensino superior. Há também reflexões sobre educação flexível e vários caminhos educacionais, incluindo as oportunidades de educação formal e não formal.
Há reflexões sobre a educação não formal ser reconhecida e certificada, de forma a oferecer um caminho para que as pessoas que só tenham acesso a esse modelo educacional possam ter novas oportunidades de continuar a aprendizagem em outros setores. A gente vai partilhar os slides, eu tenho visto, estou vendo as pessoas anotando, podem ficar à vontade, mas também vocês vão receber os slides também, tá? Então, se não quiserem, ou se eu estiver indo muito rápido, podem pedir para eu parar. Há também reflexões sobre mitigação dos efeitos da crise climática e dos riscos de desastres na infraestrutura educacional. Acredito que esse é um tema pungente e é um tema que vai ser demandado pelas nossas comunidades cada vez mais. Moçambique e Brasil, e na nossa comunidade de língua portuguesa, já tem enorme preocupação com esse tema. Portugal, eu já peguei enchentes também, já contei que já peguei escolas fechadas em Portugal por situações de chuva. Então, isso vai ser cada vez mais frequente nas nossas discussões. E também segurança escolar e estrutura de segurança escolar abrangente do GADRES, Aliança Global para a Redução de Riscos de Desastres e Resiliências do Setor Educacional. Uma novidade bastante interessante é que agora os protocolos da estrutura de segurança escolar abrangente também são traduzidos para a língua portuguesa. O GADRES não tem o português como uma das suas línguas oficiais, mas agora esse documento especialmente está traduzido para o português, então nos ajuda bastante. Vamos ver o domínio 3. Ele continua sendo o domínio dedicado a ensino e aprendizagem, mas vocês já podem ver, né, que então os requisitos recomeçam a sua numeração a cada novo domínio. Então, agora a gente não tem mais aquela confusão. Domínio 2, domínio 2, requisito 1, domínio 3, requisito 1, a gente não tem requisitos com o mesmo número. Os requisitos desse domínio foram reordenados. Então, em termos de distribuição, eles têm uma nova ordem, mas eles são ainda bastante relacionáveis com os requisitos da versão de 2010. O requisito 13 foi renomeado, a avaliação dos resultados holísticos de aprendizagem, essa ênfase, né, em como avaliar os resultados da aprendizagem da oferta de educação. E também os pontos de maior ênfase e novas orientações que essa nova versão recebeu incluem a digitalização e educação à distância e suas implicações para o ensino e aprendizagem, a inclusão de orientações para a inclusão de pessoas refugiadas nos sistemas educacionais dos países de acolhimento, orientações sobre os idiomas de instrução e como lidar com isso, quando isso a língua nativa dos estudantes é diferente do idioma de instrução. E respeito e aproveitamento de sistemas de conhecimento locais e indígenas ao desenvolver currículos e materiais, bem como abordagens de ensino e aprendizagem. Ainda que a gente tenha métricas globais, é sempre muito relevante ter essa valorização dos saberes locais, dos protocolos curriculares locais. Ok? Vou para o domínio 4, que continua se chamando professoras, professores e outros profissionais da educação. Há uma mudança muito pequena em língua portuguesa, que nós estamos usando o feminino antes do masculino. É a única mudança no texto, no nome do requisito. Vocês vão ver que é uma prática que temos adotado. Vamos manter sempre os textos com essas duas referências, é uma forma mais inclusiva, e vamos usar o feminino antes. E tenho certeza que todos concordam, né? Alguém se opõe a essa forma? É uma brincadeira, mas nós vamos voltar a essa discussão quando tivermos o grupo de revisão da tradução, porque aí a nossa intenção é deixar o texto o mais inclusivo possível e também que ele seja fácil de ler e seja bem aceito por todas as comunidades, todas as pessoas, todas as partes interessadas em educação em emergências que usam esse material. Então, ainda que talvez isso atrapalhe um pouco a leitura, porque nós ficamos tendo muitas barras em língua portuguesa, assim como ocorre na língua espanhola, nós temos que transformar para o feminino masculino os artigos, os substantivos, os adjetivos, então ficam muitas palavras, talvez isso
canse um pouco em termos leitura, mas eu acho que em termos de inclusão é bastante importante. Mas nós voltaremos a esse tema quando tivermos o nosso grupo de tradução, e eu sei que muitos de vocês já mostraram interesse em participar do nosso grupo de revisão da tradução. Então, no domínio 4, professores, professoras e outros profissionais da educação, nós temos mais ênfase e novas orientações sobre qualificações e aptidões de professoras e professores em contextos de crise, recomendações globais da Organização Internacional do Trabalho e da Unesco sobre o Estatuto da Profissão Docente, questões de gestão, do gerenciamento de professoras e professores, incluindo contrato de trabalho, remuneração, mecanismos de apoio profissional. E um tema muito relevante, que tem sido muito também discutido recentemente, que é esse bem-estar, a saúde mental e apoio psicossocial a professoras e professores, e também a outras e outros profissionais do setor de educação. Eu não estou passando todos os requisitos, mas vocês conseguem vê-los também ali, né? O domínio 5 continua dedicado à política educativa, com algumas amplificações. A política educativa fornece uma base para todo o planeamento educacional, planejamento para quem é do Brasil, inclusive em situações de emergência, e expressa as metas de um sistema educacional que são definidas em leis, regulamentos, orçamentos e programas. Por isso, há maior foco no reforço deste domínio como base para os outros domínios. A gente sabe que sem essa política a gente não consegue pensar no suporte aos profissionais da educação, ao acesso, à infraestrutura, às questões curriculares, de ensino e aprendizagem, nem com relação aos requisitos básicos, né? Dentro desse domínio tem mais ênfase e novas orientações sobre os planos nacionais do setor de educação, os planos de emergência, incluindo planos de contingência e preparação, uma reflexão mais aprofundada sobre o triplo nexo, como a gente já mencionou em alguns outros momentos desse documento, da ajuda humanitária, a atuação para o desenvolvimento e a construção da paz, como que isso deve ser refletido na elaboração de políticas que suportem o trabalho humanitário, o trabalho de resposta e o trabalho também para o desenvolvimento em todas as frentes, incluindo a educação. Qual é o papel da advocacy da educação em situações de emergências? Um alinhamento de políticas com ferramentas, convenções, estruturas e políticas internacionais, incluindo o Pacto Global para Refugiados e a Declaração de Escolas Seguras de outras agências. E também bastante relevante, uma regulamentação para o envolvimento do setor privado na oferta de educação em situações de emergências. Esse aqui é um passeio completo pelos 5 domínios dos requisitos mínimos dessa nova edição atualizada, com as principais alterações. Eu não sei se vocês foram seguindo conosco com a versão em inglês. Para quem seguiu, acho que vale a pena reparar que a gente tem agora, então, as notas de orientação vinculadas a cada requisito, todas a organização e a tabela de indicadores também. Aqueles que estão com o documento aberto querem fazer algum comentário, querem fazer alguma pergunta? Ok? Então é isso, a gente pode passar para o próximo slide. Eu já partilhei com vocês como que é possível acessar os requisitos mínimos, né? Ariel, você pode passar para a gente o próximo slide, mas isso eu também já partilhei rapidamente no chat. A gente tem essa versão em inglês disponibilizada no site da INE. Ele tem... é possível fazer o download do PDF ou também acessá-lo nessa versão digital. E temos previsões, como já a Nathalie já conversou com vocês, de termos as traduções para o próximo ano. As traduções estão começando agora. Qual é o nosso passo a passo? As traduções estão começando agora, depois nós vamos ter um trabalho
que vai envolver os membros da INE, de cada comunidade linguística. Nós vamos ter a nossa oportunidade de construirmos o nosso grupo de trabalho sobre educação, sobre a revisão dos requisitos mínimos em educação de situações de emergência, e nós vamos ter esse... É um esforço coletivo, né? A INE é de membros para membros, e esse documento que foi produzido por tantas mãos vai continuar a ser trabalhado por todos nós. Então, e no futuro nós vamos ter, então, as versões também em língua portuguesa, espanhol, árabe, francês, disponíveis bem rapidamente. Nós já tivemos alguns eventos de lançamento dos requisitos mínimos, teremos mais um no dia 4 de julho, daqui a pouco passo a palavra ao Júlio para explicar o que vai ser isso, porque é ele que vai ser o nosso anfitrião, como já falei, as traduções, e nós vamos ter também, a partir de muito em breve, oportunidades de formação que entram nessa partilha de capacidades, formações em inglês e também em língua portuguesa e nos outros idiomas de trabalho da INE, para que as pessoas fiquem mais proficientes no trabalho com os requisitos mínimos. Há previsão, sim, de termos novos treinamentos de formação de formadores, como a INE já fez em outras oportunidades com as edições anteriores, e todas essas atividades serão comunicadas pelos canais de sempre da INE, por e-mail, pelo canal do Facebook, pelas nossas partilhas gerais. Passo a palavra a vocês. Antes eu vou pedir ao Júlio para compartilhar conosco como que vai ser esse lançamento especial em Portugal, Júlio, porque vai ser o primeiro que nós vamos ter em língua portuguesa, então se você puder partilhar conosco, mas logo eu volto, que nós também estamos planejando no Brasil. Ok, muito bem, boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui. Bom, o que nós vamos tentar fazer, de alguma forma, é dar continuidade ao trabalho que já tem sido feito nos últimos, eu diria, 24 anos em Portugal. Pelo menos eu sinto-me honrado de fazer parte deste processo aqui neste país e em ligação com outros países também de língua oficial portuguesa. E, sobretudo, em dois planos: o lançamento da nova edição 2024 Requisitos Mínimos será no dia 4 de julho, aqui no Porto, na Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti, que é a escola onde eu e os colegas que estão aqui, a Ana e a Manuela, a nossa estudante, que também está aqui, estamos sediados e temos trabalhado a partir do Porto. E eu penso que será um momento importante também para dar a conhecer, mais um momento de advocacia, de disseminação sobre a rede ANI, sobre a ANI e o seu trabalho e o papel dos membros aqui em Portugal, mas a nossa ligação é uma ligação também muito para além de Portugal, ao Brasil, naturalmente, através da Fernanda e outros amigos. Eu gostaria de dizer que a nossa faculdade, a nossa Escola Superior de Educação Paula Frassinetti, tem uma faculdade irmã no Recife também, em Pernambuco, e com a qual estamos também articulados, e também com África, com Angola. Portanto, a nossa ligação através, digamos, da cooperação com os países africanos de língua oficial portuguesa, Timor-Leste e Brasil, tem sido constante e é muito intensa também. Portanto, o lançamento aqui em Portugal pretende ser o primeiro, vai ser uma experiência piloto também, vamos aprender mais todos sobre isto, não é? Mas felizmente vamos ter a presença da Fernanda, da Nathalie, certo, Nathalie? Também, e da Ula, que vem da Suíça e vai estar connosco. Portanto, vai ser um momento muito bonito eu diria, de celebração também desta nossa área. Portanto, porquê? Porque também temos o interesse, digamos assim, que a academia se aproprie cada vez mais sobre a área da educação em situação de emergências, em contextos de crise, que têm sido também os contextos de trabalho onde nós nos situamos dentro do nosso Programa Internacional de Educação. Eu penso que é isto, estamos a preparar. E a escola de verão vai ser inserida numa escola de verão, e o dia 4 será consagrado às questões de educação em contexto de crise, também pensando no nosso contexto em Portugal, contexto que acolhe também refugiados, pessoas deslocadas, comunidades que vêm agora e pessoas de muitos países do mundo. As nossas escolas têm muitas, 30 nacionalidades, 40 nacionalidades,
Portanto, tudo isso tornou a globalização e pós-pandemia vieram dar aqui alavancar muito esta temática, esta área da educação em emergências. Creio que seria isto, Fernanda. Portanto, será um gosto receber-vos aqui todos e todas no Porto, se puderem vir. Obrigada, Júlio. Bem-vindas. Obrigada. Obrigado, e Então, isso Nathalie. é importante porque nós vamos ter um lançamento também para a comunidade de língua portuguesa e estamos planejando alguns eventos aqui no Brasil também ao longo do ano, não só ligados ao lançamento dos requisitos mínimos, mas para que a gente se engaje com esse documento e trabalhemos juntos para termos uma tradução em língua portuguesa no ano que vem, que seja o mais inclusiva possível, que seja o mais adequada a todos os nossos contextos, as pessoas que estão em qualquer lugar, qualquer país de língua portuguesa se sinta contemplado. Partilhando com vocês aqui no site, então a Nathalie partilhou informações sobre a Escola de Verão, muito obrigada, que vai acontecer no Porto. E eu coloquei aqui as informações que estavam no último slide que o Ariel partilhou conosco. E como a gente já pode começar a trabalhar com essa versão em inglês. E um último recado, as traduções oficiais serão disponibilizadas pela INE. Se alguém precisar de algum trecho, se alguém precisar de uma tradução específica de alguma coisa, vamos tentar trabalhar juntos para termos essa tradução feita. Entre em contato com a equipe dos requisitos mínimos liderada pelo Ariel, mas lembrando que eu sei que a gente vai fazer alguns ajustes até termos a versão em língua portuguesa, mas lembrando que a versão oficial será disponibilizada pela INE na nossa previsão aqui de linha de trabalho em cerca de 8 meses. Eu espero que vocês tenham compreendido essa estrutura, que era o nosso grande objetivo hoje, serem capazes de identificar quais foram as principais mudanças e quais são as relações que essas mudanças têm com as transformações globais pelas quais temos passado todos nós, no setor de educação e no setor de educação em emergências especialmente. Fico totalmente aberta a perguntas, agora, depois, fiquem à vontade. Eu era capaz de ter uma pergunta sobre um dos domínios de formação, professores e pessoal técnico, não era? Que era a questão da formação, e se pensam que esse é também porque isso nos interessa particularmente, o papel dos professores e das professoras em contexto de crise, não é? Esse domínio, e esse requisito vai ter um outro impulso agora no quadro da nova edição e daquilo que se vai fazer, quais são as perspectivas também nessa área, a ligação à educação e ao contexto do trabalho dos professores em contextos de crise, em contextos digamos, que são contextos mais exigentes também. O Ariel quer responder? Otra vez, en español. Sí, sobre todo el rol, dos aspectos. La profesionalización, quiere decir el estatus de los profesores y docentes, y el segundo, el rol de los profesionales en la calidad educativa y en los resultados de aprendizaje. Entonces, y el tercero es en conocimiento local, que los docentes puedan ser transmisores de conocimiento local. Esos son los 3 puntos que estamos trabajando hacia futuro, o por lo menos con algún... Ele já tinha mencionado antes que a conexão dele não estava tão estável. Está de novo. Volví. Sim. Obrigado. Gracias, Ariel. Muito claro. Já chegamos ao nosso momento, mas vocês todos têm meu e-mail. A gente partilhou também o e-mail da equipe dos requisitos mínimos, está aqui. minimum.standards@ine.org. E ficamos à disposição, ficamos sempre aqui disponíveis para
novas perguntas e novas questões. Uhum. E em breve, vocês vão receber as comunicações da INE avisando sobre as inscrições para construirmos nosso grupo de revisão. Será ótimo contar com pessoas de todo o mundo, vários países, para que o nosso documento seja o mais inclusivo possível. Obrigada, Camila. Obrigada a todos. Que A tenham Camila bom deixou uma dia. mensagem. Obrigada, Fátima, também. Manu, Ana, Júlio, nos encontraremos muito em breve e vamos prometer que partilharemos com os nossos colegas que estão aqui as fotos em que estaremos junto com a Nathalie também no lançamento em Portugal para partilhar com os nossos colegas que estão por aqui. Com certeza. Com muito gosto. É um prazer. Será um prazer muito grande. Obrigada. Obrigada a todos. Ficamos em Obrigado, contato. então. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Pronto. Fátima, melhoras para você. Uhum. Beijinhos, Manu. Eu adoro como os portugueses falam beijinhos. Beijinho. Isso, isso. Muito bem. Muito Até. obrigado. Até a próxima, então. Obrigada.